me parece que a computação quântica, ela é o meio tecnológico de comprovar essa tese. Porque basicamente a computação quântica, ela deixa de ser o binário padrão que a gente está acostumado e você consegue executar múltiplas causas e efeitos ao mesmo tempo, enfim, e testar todas as respostas antes mesmo que elas aconteçam. Você acha que tem alguma interligação? Será que esses malucos se conversaram em algum momento? Porque me parece total sentido. O conceito da computação quântica passou por aí. Uhum. Nossa, muito legal. Eu não sei nada de computação quântica, mas eu acho que o diálogo é muito possível, né? Porque o grande lance é tentar entender que assim, a agência, né, aquilo que nós chamávamos de agência, geralmente estava jogado só para os humanos. Mas a gente percebe que tem muitas variáveis aí que não estavam sendo levadas em conta. Então, aí talvez eu entre na segunda autora que eu gosto, né, que é a Donna Haraway, que vai mostrar, por exemplo, que existem várias coisas no nosso meio, né, no nosso meio de convívio, né, e que já nos transformam há muito tempo e nós ignoramos, né? E um exemplo disso para ela é o cachorro, né? Os animais... Meu, a gente tá falando de tecnologia. Chegamos longe. Chegamos no cachorro. Computação quântica, depois a gente pulou pro cachorro, vamos lá. Exato, estamos aqui pra isso, né? A gente vai chegar no ciborgue, né? Vai. Porque Então na tá. verdade é o seguinte, o que acontece? O que a gente percebe? Que o cachorro, né? A gente, o olhar que nós tínhamos pro cachorro pela biologia evolucionista era o quê? Né? O homem, né? O sujeito da razão, né? Então foi ele que domesticou o lobo por uma questão de conveniência e adaptação. É isso mesmo, cachorro atende meus comandos, cara. Então, assim, não vem quebrar isso agora, beleza? Mas aí que eu vou chegar lá. A minha pergunta é a seguinte, então chegando nesse exemplo mesmo, né? Quando você olha a sua interação com a sua cachorra, qual é o nome dela? Cap. Cap, um beijo pra Cap, se estiver assistindo a gente. Isso aí. A Cap, né? Você adestrou ela em algum momento, certo? Sim, certo. Mas a partir do momento em que ela responde esse comando, quem tá agindo ali? Quem tá agindo? Não, é ela, necessariamente. Exatamente. Então, ou seja, perceba que, na verdade, vocês estão agindo juntos. Você não é o sujeito, o sujeito é o objeto, né? Porque ela também responde, ela também tem a agência dela. Ela também te manipula. Não, isso é fato. Eu vi um documentário uma vez que os cachorros, eles criaram técnicas, segundo a história, pra parecer com aquela carinha de vítima pra conseguir as coisas com os humanos. Exato. Olha aí, se a gente se acha sujeito. Então, é essa a questão, entendeu? Porque quando a gente observa o cachorro, nós temos uma visão assim, nós que domesticamos eles. Mas a gente nunca pensou, será que eles domesticaram a gente? Será que os cachorros não humanizam os humanos? Em certo sentido? Faz a gente fazer aquelas vozinhas idiota, né? Não é engraçado? Eles riem por dentro, já pensou? Olha que trouxa. Que otário. Então, essa é a grande questão, entendeu? Porque, assim, talvez isso mostre que, assim, se a gente conta a história muito a partir dos humanos. Mas a grande questão é a seguinte, se a gente for olhar, inclusive, pela arqueologia, a gente não sabe quem domesticou quem. Porque os primeiros relatos da aproximação entre humanos e cachorros foi bem no momento em que o homem saltou pro Homo erectus. Sim. Então, ou seja, quem que fez o ser humano se humanizar, né? E quem domesticou quem? Então, quando a gente observa essas coisas para além desse paradigma de que os humanos são o sujeito e a natureza é o objeto, a gente começa a perceber de que a gente é composto por todo o nosso meio. E quando eu digo todo o nosso meio, é todo o nosso meio, não é só nossa família, pai, mãe, irmãos, né? A gente tá falando também do esgoto que a gente tem na nossa casa, né? Porque, assim, o fato de você ter um esgoto encanado tem muita diferença na sua vida, né? Para quem não tem esgoto encanado em casa, né? Então, ou seja, a sua higiene é diferente, a sua saúde é diferente, né? Se você tem energia elétrica em casa, você não tem energia elétrica. Se você tem um bom sinal de Wi-Fi na sua casa, se você não tem um sinal de Wi-Fi, tudo isso faz você. Então, quando a gente começa a observar isso de uma forma mais ampla, né? A nossa relação não só da gente com a gente mesmo, ou da gente entre os humanos, a gente começa a ver que a gente é um ser complexo, composto tanto pelas relações com os animais, né, com os animais de estimação, como do próprio meio, como da própria natureza. Eu vou te falar algo que vai te assustar, mas ao mesmo tempo vai te deixar feliz sobre essa tese de que não somos sujeitos 100% em tudo. Eu tava vendo um estudo que fizeram sobre metaverso em alguns macacos, e basicamente criaram braços virtuais aos macacos e colocaram eles inseridos ali num metaverso, numa realidade virtual. Tá. E até que chegou um momento
que o macaco ele achava que os braços eram reais e aí tiraram eles do mundo virtual e eles sentiram falta do braço como se aquilo lá fosse a realidade deles. Então, entrando nesse princípio de que a gente estava comentando de tecnologia talvez ser sujeito, né, no exemplo do iFood, enfim, isso para mim é claríssimo, né? Se a tecnologia pode inferir a nossa percepção de realidade, a gente claramente é um objeto. Exatamente. Então, por isso que, assim, é engraçado, né? Porque você estava falando um negócio que eu gostei, né? Do cachorro lá do documentário que você viu, né? Porque o próprio olhar do cachorro, né? Se você for ver, os humanos, os lobos não têm esse olhar do cachorro. Exato. Chama Explained. Eu recomendo no Netflix. Ele explica em poucos minutos a história de adaptação e domesticação de cachorro, inclusive dessa evolução do lobo, e eles explicam exatamente isso. Nossa, legal. Porque você olha pro cachorro, ele aprendeu sobrancelha com os humanos, né? Nessa interação, né? E aí a gente não sabe se foi a gente que ensinou a mexer a sobrancelha ou foram eles. Mas o fato é, essa mistura, essa coabitação, essa coevolução é que mostra como o cachorro é um híbrido de natureza e cultura, como nós. Por isso é interessante olhar o cachorro. Porque o cachorro, na verdade, é uma mistura da gente. Que é a mesma mistura do ciborgue, por exemplo. Né? Não ofende os cachorros, vai. Os cachorros são muito melhores que a gente. A gente comete coisas cruéis, horríveis. Os cachorros não. Talvez a dimensão ética a gente... Exato. Eles estão muito mais evoluídos em ética e moral do que os humanos. Eu também acho. Faz sentido. Né? Perdão aí os cachorros, né? Podem cancelar a gente. Vão tuitar. Vão tuitar lá, enfim, né? Peço desculpas ao meu cachorro Romeu também. Né? Romeu e Cap, não ouçam aí. Eu já não vou deixar a TV ligada. Quando passar, não vai assistir. Mas o lance é o seguinte, então, assim, o que a gente percebe, né, é que nessa interação a gente vai se misturando. Então, quando a gente vê a relação entre humanos e cachorros, a gente não sabe delimitar o que o humano aprendeu com o cachorro e o que o cachorro aprendeu com o humano. Que é exatamente a mesma questão com o ciborgue. A gente não sabe o que o computador ensinou a gente e o que a gente ensinou pro computador. Hoje é uma grande mistura. Eu não sei se eu escolhi o iFood porque eu queria pedir o iFood ou se o algoritmo do iFood que me fisgou. Então, eu não consigo mais separar isso. E talvez a gente nunca conseguiu. A gente só inventou uma separação pura que era tão pura quanto mentirosa. Você sabe que meia dúzia de gente que tá nos assistindo vai ficar depressivo com todas essas coisas que a gente tá levando, né? De que somos objetos.